Setembro, mês dedicado à prevenção do suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, só no Brasil, 32 pessoas se suicidam por dia. A nossa repórter Rafaela conversou com a psicóloga Ingrid Reis sobre tópicos importantes desse assunto. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo e o Brasil é o 8º país no ranking em suicídio. Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio e estamos aqui com a nossa psicóloga Ingrid Reis para falar desse assunto tão delicado. Ingrid, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Ingrid, eu vou começar com uma pergunta bem interessante. Por que setembro foi o mês elegido como mês de prevenção ao suicídio? Tudo começou, Rafa, porque em 1994 houve uma história nos Estados Unidos com um jovem de 17 anos que se chamava Mike. Esse jovem ele era apaixonado por carros, especificamente Mustang. E aí ele pegou um carro velhinho, reformou ele inteiro, deixou ele todo bonito e amarelo. Mas aí em setembro de 1994, quando os pais chegaram em casa por volta da meia-noite, eles encontraram Mike dentro do seu próprio carro. Ele tinha tirado a sua própria vida. E aí ele deixou um bilhete dizendo que não era culpa dos pais. E aí os pais eles ficaram impressionados com aquilo. O quanto que durante todo aquele tempo o Mike estava passando por problemas, eles não identificaram. E aí o choque foi tão grande com aquela situação, tão devastador para eles, que aí juntamente com os amigos de Mike, eles resolveram ir até o velório levando cartões com fitinhas amarelas falando sobre a importância da comunicação, a importância de procurar ajuda. E aí, naquela época, eles ajudaram muitas pessoas com essa ideia deles, que começaram a procurar mais ajuda. E aí, por conta disso, ficou conhecido como Setembro Amarelo aqui no Brasil. Em 2015, aí foi onde foi implementado. E aí a gente começou essa campanha, se eu não me engano, a primeira foi em Brasília, posso estar enganada. E aí, rapidamente, em todo o país, a ideia foi bem difundida, bem aceita. E aí, daí a origem do Setembro Amarelo. Entendi, Ingrid. E assim como aconteceu com os pais do Mike, essa dificuldade em identificar a intenção suicida numa pessoa, existem alguns sinais que as pessoas dão? E como que a gente vai lidar com a aparição desses sinais? Sim, com certeza. Todos damos sinais de tudo. Até quando a gente está com fome, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, a gente demonstra o que a gente está sentindo. E aí a questão é que quando a gente fala de suicídio, acaba se tornando um tabu, infelizmente, e aí as pessoas não falam sobre o assunto, e aí a gente tem ali dois problemas. A pessoa que está com a ideação suicida, muitas vezes ela não fala sobre o assunto com medo de ser taxada como é frescura, é falta de Deus, é problema... Covardia ou coragem. Que isso é muito interessante, porque infelizmente tem gente que usa essa frase. Suicídio é um ato de muita covardia, ou então de muita coragem. E não, suicídio não é um ato nem de covardia nem de coragem, é um ato de desespero. E a pessoa, ela demonstra assim, ela fala, ela comunica muitas vezes, não todas. Por isso que a gente tem que estar atento aos sinais. A gente precisa tomar mais cuidado ainda com quem sofre com abuso sexual, violência, abuso de álcool e drogas, com certeza, transtornos. E a gente precisa tomar cuidado também, Rafa, porque às vezes a gente acha que a pessoa tira a própria vida muito mais quando ela tá na pior. Nossa, quando ela tá assim, destruída, é ele que ela vai tirar a vida. Mas a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a pessoa, quando ela tá no pior estágio dela, ela não tem força nem para tirar a sua própria vida. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com a pessoa que está se recuperando. Por isso que a gente não pode abandonar a pessoa no meio do trajeto. Agora que não falou mais que vai tirar a sua própria vida, agora vamos seguir a vida. Não é bem assim. Porque nesse fôlego que a pessoa tem, às vezes, pode ser que ela comece a mais racionalmente entender como que ela consiga sair daquela situação e esquematizar. Então a gente precisa tirar objetos pontiagudos, se necessário, ligar para o corpo de bombeiro. É mais fácil você ligar para alguém especializado que possa realmente te ajudar do que às vezes atrapalhar, porque no desespero muitas pessoas atrapalham, infelizmente. Nessa tentativa, a pessoa começa a falar assim, não, mas e eu? Você vai fazer isso? Pensa em mim. Isso pode gerar mais culpa na pessoa, você pode acabar chantageando ela, você pode fazer ela se sentir pior na sua melhor intenção de fazer com que ela se sinta bem. Então é melhor você recorrer a serviços especializados. Então o que a gente fala? Ao invés da gente chegar numa situação extrema,
da gente já perceber que a pessoa está ali prestes a cometer, é muito mais fácil a gente lidar com os antecedentes, trabalhar antes com a situação, conversar antes, porque quando está naquela situação extremada, às vezes a pessoa nem queria cometer aquilo, né? E com certeza ela não queria acabar com a alegria da vida, ela só queria acabar com o seu próprio sofrimento. Então, um número que é essencial quando a gente fala de prevenção ao suicídio, com certeza é o do CVV, que é 188, e esse número ele é essencial. Isso ali no desespero, você pode ligar para o CVV, você que está pensando em ideação suicida, você que está presenciando alguém em ideação suicida, liga para o corpo de bombeiros, tira tudo da frente, mas não adianta a gente focar só ali na situação, a gente tem que ver o antes e o depois, porque a pessoa também que tenta cometer suicídio, o primeiro sentimento que ela sente é de vergonha, é de culpa, ela se sente muito mal, e olha só, essa vergonha, essa culpa pode gerar um novo ciclo para a pessoa tentar novamente. Então, quem tentou uma vez é um mito também. Tem gente que acha que quem tentou uma vez não tenta a segunda, mas pode acontecer sim. Falando por que é um tabu falar sobre o suicídio? Eu acho essa pergunta, Rafa, muito interessante, porque ela remete a, se eu não me engano, 1774, quando Goethe escreveu um romance que se chamava Os Sofrimentos do Jovem Werther. E aí, por conta desse romance que ele escreveu, ficou muito popular ali na Europa, e aí os jovens começaram a ler e começaram a querer se espelhar no romance que dizia sobre Werther, que tirou sua própria vida. E aí isso virou uma febre na Europa, muitas pessoas começaram a cometer suicídio por imitação, para poder imitar a arte. E aí por conta disso esse livro ele foi banido da Europa, de muitos lugares, e aí a isso se deu o efeito Werther, que é sobre o poder da mídia quando o assunto é suicídio. Mas aqui vale lembrar também que o poder da mídia, quando é esse assunto, ele pode ser negativo ou positivo. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos usando a mídia para poder falarmos seriamente sobre o assunto. Afinal, suicídio jamais poderia se tornar um tabu. Seria a mesma coisa que, por exemplo, drogas. A gente não tem que evitar de falar sobre o assunto, a gente tem que falar corretamente, com direcionamento, com ajuda, com campanha de conscientização. Se a gente não falar sobre o assunto é pior, porque vai se tornar um tabu também. Sim. Então, o suicídio não é diferente. Inclusive, Rafa, mais recentemente, aconteceu também com a morte da Marilyn Monroe e também do Robbie Williams. Quando eles morreram, também houve um aumento de suicídio por imitação, por conta dos fãs, que amavam tanto aqueles artistas que quiseram reproduzir também a mesma coisa. Então, tudo tá na maneira como a gente fala do assunto. Por quê? Também quando Kurt Cobain morreu, o oposto ocorreu. A mídia ela também trouxe de uma maneira que até diminuiu o número de suicídio. Mais pessoas procuraram ajuda e viram a gravidade do problema. Então a gente tem que sim que falar sobre o assunto, mas falar de uma maneira que ajude e não que dê mais ideias para as pessoas. Sim. Ingrid, as estatísticas elas apontam um número maior de suicídio entre a faixa etária de jovens. Existe alguma correlação entre o fato do uso de todos esses aplicativos que as pessoas estão usando no celular com essa faixa etária de maior número de suicidas? Isso pode ocorrer, com certeza, porque a gente tem, na verdade, vários fatores. A gente dificilmente vai poder, vamos dizer assim, responsabilizar um só fator. Então, a gente tem aí várias coisas que podem acontecer. O jovem, ele tem menos vivência do que uma pessoa já, né, de maior idade. Então, isso pode fazer, às vezes, problemas menores serem interpretados de uma maneira maior, mas aqui vale um adendo. É importante a gente entender que, dentro de cada faixa etária, a gente não pode comparar o sofrimento. E aí é um erro. Uma pessoa, às vezes, de maior idade pode falar assim, tá sofrendo por causa de um romance, que besteira. Mas, para a pessoa mais jovem, isso é algo grave. Assim como para a criança, ralar o joelho é algo grave, que para um jovem já vai ser algo simples de lidar. Então, uma coisa não anula a outra. Então, isso pode influenciar. O fato da autoestima também, o jovem pode estar em processo de descobrimento, que é aí onde a rede social pode influenciar. E aqui vale lembrar, e eu uso essa ferramenta e eu aconselho todo mundo a fazer. Percebeu alguma coisa na internet que pode te deixar com a autoestima baixa, que pode te deixar mal, pode fazer ter pensamentos ruins? Não tem problema você aproveitar e aperta lá nos 3 botõezinhos, anula aquilo. Elimina aquela situação, coloca para ver menos, para você não também ter
também tanto acesso àquilo, porque o que a gente contempla muda a nossa maneira de pensar. Sim. E a gente sabe que na rede social pode ter muita coisa boa, sim, tanto que nessa campanha aí do Setembro Amarelo, muitas pessoas usaram a rede social para conscientização, para coisas boas, para entretenimento. Então tudo depende de como a gente usa essa ferramenta. O jovem ele também tem a pressão, muitas vezes, do vestibular. Muitas vezes ele tem mais dificuldade de encontrar apoio, de entender algumas questões internas. Sim. Então, tudo isso junto pode fazer ele estar mais vulnerável. E aí, atrelado a isso, às vezes o jovem também não tem, às vezes, muito equilíbrio ainda no consumo dele de álcool. E aí pode fazer ele se submeter a algumas situações com Sim. drogas e tudo mais, relacionamentos, enfim, então é um conjunto de fatores que juntamente com a rede social pode corroborar para que isso ocorra. Não é um pilar único, mas em conjunto pode fazer ali um mix de muita tristeza, de muito sofrimento e infelizmente acabar com a vida de um jovem. Sim, e para os pais que têm os adolescentes dentro de casa, né? Essa faixa entre 15 a 29 anos, né? Vamos colocar um adolescente, pré-adulto. Quais são os sinais que eles têm que ficar atentos? Primeira coisa é mudança de comportamento. Isso serve para praticamente tudo quando a gente fala de saúde mental. A mudança de comportamento. Observar o que o seu filho tem te falado e também o que ele não tem te falado. Porque muitas vezes a gente fica esperando que aconteça só fora. Então a gente pega aquelas estatísticas, né? Em tal país tem muito índice, tal pessoa, e a gente não consegue identificar dentro de casa, e às vezes não é nem por maldade, mas é porque cada pessoa às vezes está tão na correria do seu dia a dia que não observa. Sim. Então é importante os pais perguntarem. Às vezes fala assim, meu filho não sai lá do quarto, então ele não fala comigo. Mas você foi lá? Foi perguntar para ele? Sim. Trouxe ele para assistir um filme com você, para dar uma volta, para poder entender o que está acontecendo, porque o adolescente às vezes pode ter medo de ser julgado. E aí entra as questões, porque vão culpar a mim, vão culpar minhas influências, vão falar que a culpa é da internet, né? Porque muitos pais às vezes acabam culpando só a internet. Sim. Mas às vezes é uma terceirização do problema. Exatamente. Porque também se eles fossem mais presentes, será que os filhos passariam tanto tempo jogando, tanto tempo no computador, tanto tempo tentando se distrair com os amigos? Então é importantíssima essa abertura. O adolescente e o jovem precisa sentir que ao falar sobre qualquer coisa, e aqui a gente não está nem falando só sobre suicídio, em falar a verdade, em se expor, em falar seus medos, em perguntar, ele vai sentir abertura para fazer isso com você? Porque não adianta ele falar e ser retrucado com mais críticas, com mais reclamação. Sim. Porque aí ele vai descobrir lá fora, através de más influências. Então o pai e a mãe precisam muito estar abertos para o diálogo em todas as situações. Sim. Ingrid, por favor, passa para o pessoal aqueles telefones para quem está com a ideação suicida, que precisa de ajuda. Com certeza, e esse é um dos essenciais, né, mais essenciais. Então, é necessário procurar, por exemplo, o CVV, o número é 188, é um número essencial. Também procurar CAPS. É importante, né, em cada cidade existem centros também de atendimento psicológico gratuito. Aqui em Araraquara mesmo nós temos nas faculdades esse atendimento gratuito, então é muito importante. É importante ver na sua prefeitura onde mais você consegue encontrar esse apoio, mas na dúvida lembre sempre do número 188, esse não tem erro. Muito bem. E agora, por favor, Ingrid, passa para o pessoal o seu contato. Sim, então estou à disposição também. Me segue lá no Instagram, meu Instagram é _Ingrid Reis, e aí você pode tirar suas dúvidas e vai ser um prazer conversar com você. Ingrid, muito obrigada. Obrigada, Rafa. Até a próxima.